Bom, eu estou aqui no gabinete, no escritório do Dr. Roberto Pugliese, e o Pugliese é um dos colunistas aqui da RDA Brasil. E tradicionalmente a gente fala por telefone com os colunistas, né? Mas de vez em quando é possível, a gente traz o vídeo também, né? Como agora aqui. E eu estou contando essa historinha aqui porque ela vai permear todas as outras situações em que a gente vai trazer aqui o Dr. Pugliese. Na época em que a gente ainda estava fabricando o site, Pugliese, eu botei a foto do Pugliese lá por minha conta, para depois ligar para ele para dizer que ele era um dos craques da RDA Brasil. Por quê? Porque eu considero, antes de mais nada, um grande amigo, uma grande figura, uma grande voz que veio de longe, de São Paulo, para estar aqui emprestando esse conhecimento todo que ele tem. Mas o que eu não sabia é que o Pugliese não estava muito afim de falar de direito. Porque é um homem cheio de histórias. Ele queria contar sobre as andanças desses 41 anos que eu fiquei sabendo agora aqui de profissão. Não vou nem perguntar quantos de vida, porque aí vai ficar complicado, né? Mas é mais ou menos isso, Pugliese. Bom, vamos saudar a todos que estão nos assistindo, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer a sua vinda aqui, essa visita que você veio fazer aqui para mim, essa oportunidade de participar da rádio e dizer que o meu carinho por você, o meu respeito por você também é muito grande, a despeito do pouco tempo que nós nos conhecemos, parece que é uma amizade antiga. Eu digo isso porque, em razão das minhas barbas brancas, as minhas amizades, aquelas amizades de raiz, a qual você se iguala, elas são amizades de 50 anos, de 45 anos, e até assim demais, entende? E com relação à profissão, eu tenho mais do que 41 anos. Eu tenho 41 anos de formado. De formado. Eu me formei em 1974, na PUC, em São Paulo. Na gema da ditadura. Né, na gema da ditadura, exatamente. Eu fui calouro do Dirceu, José Dirceu. Eu fui calouro dele. Ele estava no terceiro ano quando eu entrei na faculdade. Depois ele foi expulso, logo depois, enfim. A vida dele também é uma enciclopédia, né? Pelos caminhos que ele fez, mas é uma enciclopédia, uma riqueza. E eu vivo o direito há não sei quantos anos, até porque meu pai também trabalhava na área jurídica, então desde criança eu sempre acompanhei o direito e também sempre pugnei pela justiça. Então ficar nessas horas que para mim pode até ser um lazer respeitoso falar aqui na rádio, e me dar a oportunidade de contar outros fatos, se me for permitido, ao invés de eu, mais uma vez, expor qualquer assunto jurídico, até porque eu fui professor 20 e tantos anos, ensinando direito, um pouco que eu sei, transmitindo para os meus futuros colegas de profissão, até que seria interessante eu contar trechos da minha vida ou de algum amigo meu, ou alguma coisa que eu já passei, entende? Altos e baixos, né? Porque a vida da gente é um aprendizado constante, é dificuldade e é alegria, enfim. Então, mas eu estou à sua disposição, estou muito contente com a surpresa que você fez de me colocar como um dos colunistas aqui da rádio. Sinceramente, eu acho que isso foi assim uma loucura de sua parte, a par de um atrevimento de falar, poxa, eu vou trazer o Roberto, mas quem é o Roberto? Isso é um espaço para jornalistas, eu não sou um jornalista. A despeito de, na década de 80, eu ter sido correspondente do jornal O Estado de São Paulo.
Eu fui durante uns 2, 3 anos. E onde é que tu estavas? Eu morava em Itanhaém, Ah, Conceição de Itanhaém, uma cidade que por volta de 1500 e alguma coisa, quando a capitania era a capitania de São Vicente, os espanhóis invadiram São Vicente e os vicentinos tiveram que puxar o carro. E a 40 quilômetros ao sul tinha a vila de Itanhaém. E essa vila se transformou repentinamente, durante uns 40 anos, a capital da capitania, cabeça de capitania. E eu morava em Itanhaém. Aliás, a minha família teve casa de praia em Itanhaém por 50 anos. E foi ali que eu aprendi a gostar da Mata Atlântica, a gostar de barco, gostar de mar, gostar de caiçara, gostar do litoral. E morei alguns anos lá, e nessa oportunidade eu fui correspondente do Estado de São Paulo. Aliás, não é do Estado de São Paulo, é da o Estado, aqui dá no... Não, agência? Agência Estado. Agência Estado. Mas o negócio esse de ser jornalista, aliás, reside aí um pouco da discussão do tal do diploma, né, do jornalista, né, porque tu vais dizer que, por exemplo, um médico especialista no coração, você vai dizer que esse é o sujeito que não pode falar num programa sobre coração, né? Ele é um sujeito pautado para isso. Mas ele não pode falar porque ele não é jornalista. Isso é um negócio meio complicado, isso, né? Você não deixar o Pelé falar, comentar um jogo porque ele não é jornalista. E aí ele não pode, então, ser comentarista, ele pode ser, no máximo, convidado. Essas teses, elas são e não verdadeiras, né? É um negócio complicado. Eu não vou entrar no âmbito de uma discussão jurídica, mas, aliás, eu entraria no âmbito da discussão jurídica ou política, mas não no seio de um problema da tua profissão. Então, eu não quero problema. Problema meu, né? Esse é problema teu, eu não quero mais problema, porque eu estou cheio de problema. Certo, tu tá querendo te livrar Aliás, eu vivo com problema, porque a minha vida foi solucionar problema e levar o... Quando alguém senta nessa cadeira onde nós estamos diante do birô do homem aqui. A pergunta que tu faz pro cara é esse, né? Qual é o teu problema? É, mais ou menos isso. Assim, tipo, como é que o senhor chegou aqui? O que o senhor deseja? Qual é o problema? Aí o sujeito começa a chorar, né? As máquinas. E eu mais um problema para resolver. Se bem que eu acho que eu estou, assim, desleixado, sabe? Eu acho que eu acho que a vida, a constituição da natureza, do ser humano, é de uma sabedoria muito grande, né? Porque quando a gente tem os 15 anos, a gente idealiza as coisas, tem todo aquele pique e tal, e depois vai adquirindo confiança, conhecimento e vai perdendo o entusiasmo, né? Hoje o meu entusiasmo, por exemplo, é minha neta. Estamos iguais. Então. Isso parece que é um anjo que caiu do céu, entende? Mas é que é a gente de novo ali, né? É inexplicável. E isso ninguém entende, a não ser se for avô, né? É verdade. Agora, o Pugliese, o pessoal deve estar, para um bom observador, eu quero chegar a câmera até mais perto aqui, ó. Vocês podem ver, eu observo essas coisas, né? Aqui no fundo, eu estou mostrando uma máquina de escrever. Eu tenho uma dessas em casa. Essa aqui o que é? Uma Remington? Uma Olivetti. É uma Olivetti. Ó. Essa máquina foi do vô, do pai do Pugliese. A que eu tenho em casa foi de um tio-avô meu, que por acaso era irmão do Getúlio Vargas, era o Protásio Vargas. É uma Remington. Eu sou meio parente desse pessoal, porque o meu pai vem daí. Eu sou meio complicado de entender essas coisas, mas o meu pai, a tia do meu pai casou com o irmão do Getúlio. A Glasfira Vargas casou com o Protásio Vargas, que era irmão do Getúlio.
O Getúlio tinha 2 irmãos, né? O Benjamin e o Protásio. Agora que eu estou entendendo por que você é proprietário de uma emissora de rádio que fala para o mundo inteiro. No Brasil não tem mais jeito. Aí, né? No Brasil não tem mais jeito. Sempre tem um jeitinho. Sempre tem um Vargas, né? Não é que tem um Vargas. Sempre tem um poder ajudando alguém, sabe? São as oligarquias. Olha, eu não sei o que é. Eu sei que você não pode ir lá para a Suíça nem para a FIFA, que o FBI pode te pegar. Então, não, mas eu não tenho aquele dinheiro todo. Quem dera, quem dera. Tem a rádio. Tem a rádio, o sobrenome do Getúlio. Não me mete nessa. Eu sou Correia, Fernandes Correia. Mas o Getúlio então tem o teu sobrenome. Se eu te disser que tem nesse Fernandes tem um general no meio, aí então eu vou arrebentar. Não, ele estava do nosso lado, sempre aqui. Eu estava preso em Agulhas Negras em 64. Imagina que nós ele estava, né? E começou lá, né? Porque saiu de Juiz de Fora, lá o Mourão, né? Isso. Agora, tu sabes que eu, de uns tempos para cá, eu gosto muito de guardar coisas, né? E as pessoas, às vezes, me fazem verdadeiras doações, né? De documentos e tal, que eu gosto muito de guardar. A minha mãe e meu pai me deram alguns documentos de família. E eu fui achar nas fotos do meu avô, o general Floriano de Azevedo Fernandes, né? Por isso o meu nome Fernandes. Ele, nas fotos de formatura militar dele, do lado dele, por ali, junto com os colegas e tal, nada menos do que Emílio Garrastazu Médici, Golbery Couto e Silva, Costa e Silva, ou seja, todos, a gente sabe, né, que todos os ditadores militares de 64 para cá, todos foram gaúchos, né? É uma coisa impressionante isso, né? Não sei se para vergonha ou para orgulho de alguém, mas enfim. Depende do ponto de vista. Exatamente, né? Não teve nenhum paulista ditador. Como tu é cruel quando tu diz isso, né? Eu tô contando a história, pô. Que os que me ouçam, entende? Os mais duros foram os bandeirantes para poder ampliar o Brasil. Só isso. Mas o Carlos Lacerda era o quê? Era carioca. Né? E não era ditador também, né? Ele é pretenso. Ele tinha uma vontade danada. Né? Tinha muita vontade. Né? Tinha muita vontade, mas não era, né? E era carioca. Pô. E carioca. Sim, sem que. Não vai falar mal de carioca, minha mulher é carioca, entende? A família é toda. Vai brigar em casa e aqui também. Não vou falar mal, mas. Carioca não está nem aí, vai ser ditador? Não vai. É muito complicado isso. É muito exato. Teve ditador baiano? Não teve. Nem vai ter. Nem vai ter. Apesar de que a gente teve umas malvadeza feia lá na Bahia. Malvadeza, entendi. O pessoal meio truculento por lá também. Mas teve o seu papel lá. Se eu fosse baiano, eu ia gostar do Malvadeza. Tem muita gente, a gente aqui de fora fala muito mal do Antônio Carlos Magalhães, né? Mas ele lá... Com o sangue baiano dele, ele defendeu a Bahia. É o que falta, por exemplo, em São Paulo. Não tem... Tu sabes que esse negócio é muito interessante, a história de quem conta a história, né? O vencedor que conta a história, né? A gente aqui muito mal diz o Floriano Peixoto, né? Mas espera um pouco. Que deu o nome à cidade. Quem conta a história é o vencedor, mas agora, desde ontem, com a decisão... tu arrumaste um gancho para falar. Quem vai contar a história é quem conhece a história. Então, se você for biografado, você vai dar oportunidade para que o povo, a cultura brasileira se expanda. Como a democracia permite, também o sujeito pode levar o outro ao tribunal, né, para processar. Então. Exatamente. Não será permitida a censura de um livro. Estou falando da decisão do Supremo, né? O acórdão por unanimidade, hein? 9-0. Porque eram 9 que estavam julgando. Mas quem vai ter que dar explicações aí é o Roberto Carlos, né? Porque o autor do livro, Roberto Carlos, e seus detalhes, né? O nome do livro,
já avisou que ele está reescrevendo o livro já. Ele está reescrevendo o livro. E vai lançar aí. Mas o Roberto Carlos, com todo respeito que eu tenho à pessoa... Vais falar mal do rei aqui? Não, eu só vou dizer o seguinte, ele não vai conseguir se explicar porque ele não tem vocabulário suficiente, a não ser aquelas 4, 5 palavras que ele fala nos shows que ele faz. Mas tu não gosta das músicas do Roberto? Não, eu tenho outro... Não é que eu não goste, eu gosto de tudo quanto é música, entende? Então, não vou dizer que eu não gosto das músicas dele. Só porque ele não é paulista, né? Se ele nascesse... Ele é capixaba, né? Ele é capixaba. Ele é Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim. Se Cachoeiro fosse ali na pontinha de São Paulo, tu já gostava mais dele. Não, ela também tem gente ruim. É? Tem. Mas sabe quem? Um grande artista da música que é de Cachoeiro de Itapemirim e que, ao contrário do rei, teve a sua incursão dentro das suas atividades em defesa de um Brasil melhor, Nara Leão. A Narinha era de Cachoeiro, é mesmo? É, a Nara Leão. E ela... A família ou é só ela? Não, a família. Nusa também, toda a família? Pô, pega a biografia que agora você pode ler a biografia da Nara Leão, vai ter... Entende? O pai era um advogado e mudou para o Rio de Janeiro. Antes de mais nada, era uma linda namoradeira, né? Ela namorou muitos artistas famosos, hoje famosos. Na época, quem conhecia? Caetano, Chico, do Lobo. E ela tinha o charme dela, né? Bom, a Bossa Nova começou na casa dela. Foi na casa dela, exatamente. Casa dela em Copacabana. Né? Enquanto a Bossa Nova, através da voz doce da Nara Leão, trazia aquela música de protesto, trazia aquelas poesias do Vinícius de Moraes, falava do morro, falava do negro, o outro capixaba estava ali, que é uma brasa, mora. Tudo pro inferno. Exato. Mas eu gostava. Não, sabe? tudo bem. Eu gostava também. Lógico, tem espaço para todo mundo. Mas quem tem tribuna, Eu só acho que eu concordo contigo quando tu diz que o Roberto Carlos podia usar melhor a liderança e o dinheiro, o espaço que ele conquistou com absoluta razão, mas ele podia usar melhor, né? Do ponto de vista social, político. Eu acho que ele podia usar, né? Usar porque ele tem obrigação. As causas, né? Exatamente. Denunciar, até porque os conhecimentos que chegam a ele, eu imagino que são conhecimentos que o povo deveria ter conhecimento. E, no entanto, ele se omitiu. E a omissão também é pecado. E esse livro aí vai cair numa bobagem, porque não deve ter nada ali dentro. Deve ter lá uns namoricos, vai falar do acidente dele quando era menino, de alguns contratos disso, daquilo, da RCA, porque isso, porque aquilo, porque foi, porque não foi, que só se apresentava na Globo, e só se apresentava com o Flá Cavalcante, e não sei o quê, aquelas coisas que a gente já sabe aqui e ali. E ele nunca, pelo menos que eu saiba, ele nunca agradeceu ao Paulo Machado de Carvalho. E nem ao Tim Maia, né? Sabe que o Tim Maia que apresentou ele para o Carlos Imperial, né? Mas ele foi levado para São Paulo, quando pegou fogo na Record, precisava... não, desculpa, não foi... A Record era uma emissora que transmitia o futebol ao vivo, aos domingos. E o cameraman focalizou o presidente da federação com a namorada dele, que era o Mendonça Falcão, se não me engano. Mendonça... Se enganar, vai ter gente escrevendo aqui. O Mendonça Falcão era presidente da Federação da Paulista. E naquele jogo apareceu com a namorada e dali para frente a federação proibiu a transmissão de jogo. E o Paulo Machado de Carvalho falou, precisamos preencher o domingo. E alguém da Record, daquele tempo, falou, olha, tem um grupo de novos cantores aí, um grupo de conjunto, naquela época era conjunto, né?
lá no Rio, vamos trazer, vamos ver aí se a gente pega aí, no domingo a gente faz aí escutaram, falando, então vai chamar Jovem Guarda. E os domingos, e ele teve o impulso. O Nelson Motta conta no livro que ele trata dos 30 anos da música popular brasileira, dos anos 60 para cá. Ele conta esse episódio e no próprio livro do Tim Maia também que ele escreveu, A Fúria, Tim Maia, né? Ele conta que quem apresentou o Roberto Carlos ao Carlos Imperial, que era o apresentador do Tardes de Domingo, aquele programa famoso aos domingos e tal, onde apareceu o Roberto Carlos, quem apresentou foi o Tim Maia. E que cantava, inclusive, com o Carlos Imperial. E aí faltava ali um negócio mais diferente e tal, e o Carlos Imperial ouviu do Tim Maia o seguinte: eu sou amigo do Elvis Presley brasileiro. É um guri e tal, e era o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos se fez ali, e durante muitos anos se negou a conversar com o Tim Maia. Tim Maia passou por poucas e boas, foi até preso nos Estados Unidos e tal. Não fez lá grandes coisas por aí e tal. Né? A gente sabe que ele andou mal fazendo aí. Mas o fato é que o Roberto nunca teve essa gratidão, né? A ingratidão é algo que acompanha determinadas pessoas. E os ingratos, por mais cabedal que tenha, por mais patrimônio que consiga, por mais visibilidade que tenha, os ingratos não vão longe na plenitude de que um ser humano deva ter. Olha, eu estou vendo aqui, nós já estamos falando há 22 minutos. O Pugliese passou como um vento, né? E tu achava até que a gente não tinha o que falar, né? Mas eu, quando estou do teu lado, você me inspira. Então, isso aqui é uma figura, né? Um grande amigo que eu tenho o maior prazer de trazer aqui para a Herdar Brasil. E realmente foi uma loucura e uma petulância da minha parte quando eu coloquei lá a foto do Pugliese entre os colunistas da Herdar Brasil, mas eu tinha certeza que ele ia adorar fazer isso aqui, como eu estou adorando, e eu tenho certeza que você que está vendo isso aqui tudo está também gostando. Se você quiser que o Pugliese fale de alguma coisa interessante, eu já vou te botar numa cilada aqui. Por favor, escreva para o e-mail contato@rwbrasil.net, para todos os canais de ligação que a gente tem aqui abertos, né, com redes sociais, enfim, e sugira, e diga o que você está achando e sugira temas para a gente aqui. E até, se quiser, investigue a vida desse homem aqui, do que ele andou fazendo pelo Brasil, que foram muitas as coisas que ele andou fazendo por aqui e está agora entre nós emprestando. Eu não posso proibir a biografia, né? Eu não posso proibir a biografia. Então agora a gente pode tudo. Minha vida agora é um livro aberto. Tá certo. Aliás, sempre foi um livro aberto. Então, bom, só fica tocado com esse negócio quem não tem, que tem coisa para esconder, né? Tu toparia uma biografia, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver, né? Tu acha que não? Não, eu acho que não. Uma biografia não tem nada a ver. Isso é para pessoas assim do teu exponencial, não do meu. Quem sou eu? Ai, meu Deus do céu. Então tá, pessoal. Se eu tô assim, aparentando ser alguma coisa, é porque você está abrindo um espaço aí na sua rádio. Bem o contrário. Pessoal, ficamos por aqui. Mais alguma coisa? Ou vamos deixar? Eu agradeço mais uma vez, publicamente eu agradeço. E eu vou mandar um link para os meus amigos. É óbvio. Eu também vou fazer isso. E foi um grande prazer vir aqui, respirar esse ar aqui, dessa cultura, desses. Olha aqui, pessoal. Eu andei futricando nesses livros aqui, olhando isso tudo aqui. São essas coisas que fazem a vida da gente ficar melhor, né? Um abraço, voltamos em outra oportunidade com essa grande figura, o Dr. Roberto Pugliese. Tchau.